Olá a todos, recebam o nosso carinho em mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estamos aprofundando o estudo do Evangelho e desta vez continuamos na sequência de capítulos do excelente livro de Humberto de Campos intitulado Boa Nova. Hoje abordaremos o capítulo 25 em estudo proposto pelo Flávio Telles com excelentes reflexões. Já adianto. Escutando o podcast, sim, esse eu escutei antecipadamente. Me tocou muito e vocês verão a questão da comunhão com Deus e das diferentes nuances que o Flávio levanta, que vão ser muito importantes, provocadoras para que a gente possa refletir em nossas ações. Porque o Evangelho tem que ser colocado em nossas ações, em nossos pensamentos no dia a dia. Então, já convido você desde já, aproveitemos a reflexão. Fica aqui com a gente até no final, tá? E aí já reforço o convite, porque estaremos eu, o Ítalo Alana, o Flávio Telles mais a Cláudia no podcast mais tarde. Ficará gravado, tá lá no nosso canal no YouTube. Não perca essa oportunidade, porque a gente vai ter condições de aprofundar várias questões que aqui foram levantadas pelo Flávio na preparação desse estudo, tá bom? No final, mais uma vez, contaremos com a maestria da poetisa Maria Dolores para nos inspirar em nosso momento de prece, que é aquele momento para a gente abrir verdadeiramente o nosso coração, nos colocarmos em comunhão com a espiritualidade maior, com Jesus, mestre, guia e modelo dos nossos corações, de toda a humanidade. E como precisamos. E por isso mesmo, fica aqui encerrando os nossos comentários, mas o nosso convite incisivo, repetitivo, mas profundamente necessário à humanidade. Venha conosco, esteja conosco como se dispuser. Contamos com a sua vibração, com a sua prece, mas sobretudo com a tua participação. Nos ajude a divulgar, estamos em todas as mídias, em todos os canais, O nosso canal no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts fica disponível. Então nos ajude a divulgar, Vamos levar a mensagem do bem aonde pudermos, E aqui, de coração, te convidamos então. Vamos ouvir? Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Nesse podcast, divulgado pelo Grupo Espírita Irmão Áureo, desta vez meditaremos sobre o capítulo 25 do livro Boa Nova, pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, intitulado A Última Ceia. Este capítulo narra a última reunião de Jesus com os 12 discípulos em Jerusalém, no primeiro dia da festa da Páscoa, marcado pela chegada da primavera em Israel. A Páscoa, Pessá, para os judeus, representa a festa da liberdade, ou mais propriamente, da passagem. Comemora-se a liberdade do povo israelita da escravidão promovida pelos egípcios e o êxodo para o deserto, no retorno a Israel. Segundo as Escrituras do Velho Testamento, foi o sacrifício dos primogênitos para todas as casas que não tivessem o sinal do sangue do cordeiro em seus portais, a última das pragas que garantiu a liberdade. Segundo Humberto de Campos, e isto está narrado também nos evangelhos de Mateus, Lucas e João, Jesus anuncia o cumprimento das profecias das Escrituras, narradas no livro de Isaías, capítulo 53. Anuncia que a passagem se daria como também o precioso ensinamento do sacrifício próprio, para que muitos entendessem o verdadeiro sentido da vitória. Diz Jesus: Eu vim de meu Pai, a fim de ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor.
como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Muito bem. Traçando um paralelo entre a festa pascal e o anúncio do sacrifício, Jesus demonstra a vitória do Espírito liberto, que pode se dar em sacrifício, em testemunho da verdade pela plena e absoluta comunhão com Deus. Do outro lado, aqueles que se consideram libertos da escravidão do Egito e celebram por isso, ainda continuam escravos, algemados pelo materialismo do mundo e por todas as vicissitudes causadas pelo egoísmo e pelo orgulho. A liberdade de Jesus foi extensivamente comprovada pelo seu inesgotável amor, e os discípulos, os 12, foram os que aprenderam com ele como este amor deveria ser conquistado e executado. Porém, naquela reunião com os discípulos, Jesus sonda os corações, afirmando que entre eles haveria um traidor. Bastou uma afirmação para que as consciências ficassem inquietas e os corações agitados. O julgamento premeditado logo entra em cena, tipificando a ausência de caridade, de amor ao próximo, do amor a Deus, como Jesus ensinara. O verdadeiro traidor dissimula sua angústia, evitando ser descoberto, evitando se apresentar a Jesus e pedir a ele o perdão. Algemas que retratam a nossa inferioridade ainda enquanto espíritos que faltam com o dever. Pois, se nos colocássemos na posição dos discípulos, talvez fizéssemos pior. Escravos que somos das ações provocadas por nós mesmos ao longo dos séculos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho da nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos o chamado nas horas de tranquilidade ou sofrimento. Frente a tão luminosa elucidação dada por Jesus, João ainda não compreende como e por que um deles seria objeto de escândalo, considerando o círculo de amizade e edificação. Jesus afirma que aquele não seria o momento para tal elucidação, mas que enviaria o Consolador para esclarecer por que o mundo ainda precisava de escândalos. Recorremos, então, ao Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, onde Kardec esclarece, no item 13, da passagem "É preciso que haja escândalo no mundo", disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Já no item 14, na passagem "É necessário que o escândalo venha", porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. No item 16, na passagem "Mas ai daquele por que venha o escândalo", quer dizer que o mal, sendo sempre o mal,
aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. E no item 17, por fim, se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Esta é uma figura enérgica, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Sendo assim, Jesus entendia a imperfeição de cada um dos discípulos, bem como que essa imperfeição seria objeto de reflexão íntima para o verdadeiro aprendizado, mas não deixa de observar que a confiança na justiça divina é primordial. Diz Jesus: os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingir a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Então, aqueles que já adquiriram conhecimento, através da luz do Evangelho, aqueles que já interiorizaram esse conhecimento e já são capazes de entender, e destes que já aplicam na prática o que aprenderam, já compreendem que orgulho e egoísmo são algemas que atrapalham o desenvolvimento do espírito. O espírito liberto é aquele que já compreende e que faz da circunstância o objeto de prática da confiança em Deus, obedecendo às suas leis integralmente. Jesus ergue-se e distribui o pão e depois o vinho, afirmando ser o pão o seu corpo e o vinho o seu sangue, afirmar a nova aliança com Deus. O pão representa o evangelho de amor, simbolicamente expressado pelo seu corpo, como a indicar o caminho de pureza a ser seguido. Somente terá corpo purificado aquele que se manter a alma purificada, e esta condição só é alcançada através do amor. O vinho representa o Novo Testamento, a nova aliança com Deus, através do sangue de Jesus, que, segundo a profecia, seria derramado para a remissão dos pecados. O sangue do Cordeiro puro a permitir a vida em abundância do Espírito a ser alcançado pela observância e obediência aos seus ensinamentos. Por isso, Jesus é o modelo e guia, o caminho, a verdade e a vida. Pão e vinho constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, como que operaremos o mundo até o último dia. Todos os que partilhem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão um espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo de nossos destinos. Então, para que haja comunhão, é necessário que haja também afinidade de interesses. E logo depois da exposição de Jesus, os discípulos se põem a discutir qual deles seria o maior no reino do porvir. Esqueceram-se das afirmativas sérias feitas por Jesus sobre a necessidade do sacrifício e logo se colocaram a ver quem teria maior parte na conquista do reino.
Jesus os observa com piedade e, pondo-se de pé, tira as suas vestes e as cinge na cintura, assim como eram as vestimentas dos servos e escravos. Dá então a última lição, lavando os pés dos discípulos, ensinando que deveria haver uma mudança séria de postura, renovando os sentimentos. Na sua lição de humildade, diz Jesus: Vós me chamais de Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque o reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Humildade é conquista do servo sincero. Liberdade é escolha. Que sigamos em paz, com a proteção de Deus, com os ensinamentos do Mestre, e tenhamos com a lição de hoje as mais profundas reflexões. E no início de nosso momento de oração hoje, contamos com a linda poesia Cantiga da Esperança, de Maria Dolores. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé, simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora. Espera descansar, quando chega escondida à paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho. Onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar, cala-te em oração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma. Não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. E o nosso coração se toca de esperança, Mestre Jesus, porque comungaste conosco o pão da vida, porque comungas todas as manhãs conosco a vida repleta de oportunidades e nos convida para estarmos mais próximos de Deus.
porque reparte conosco o amor infinito que recebes, que compreendes, porque traz aos nossos corações a luz do entendimento nas bênçãos do Evangelho e da doutrina espírita, como forma de trazer-nos ao teu seio amado uma vez mais. E então, Jesus, envoltos no teu amor, nos reabastecemos de vontade, buscamos olhar a vida com a luz da esperança, sabedores de que as oportunidades permitidas por Deus sempre se renovarão, sabedores que, como nos ensinastes, não nos faltarão a força necessária, a coragem, a amizade e o amor de tantos corações que vibram por nós e conosco. Graças te damos, Mestre Jesus, por estes momentos preciosos. Que assim seja.